into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for Vocês sairão do curso, tá?
com a estrutura e fazendo redação, tá? Dentro do que é pedido no conteúdo programado, ok? Não é ser escritor, mas vamos escrever. Quem sabe futuros escritores, certo? Mas vamos fazer sim a redação. Talvez um ou outro assustar, tem que isso é isso? É. Então a nossa meta é mostrar a realidade que vocês vão enfrentar, tá? Tem alunos do quinto ano, temos alunos aqui do quarto ano, como o Juan, o Carlos, o Cauã, tá? Alunos do quarto ano. Então, aproveita, você já está começando mais cedo. Estou começando mais cedo. Ok? Estrada para a vida, isso é importante. E aqueles que estão no quinto, sexto ano, vamos aproveitar essa oportunidade. E essa prova é no final do ano, tá? A gente vai passar a data direitinho. Vamos seguir todo o conteúdo programado que eu vou passar para vocês agora. Tanto em português, essa construir. O que vocês vão receber agora, professora Simone, é o conteúdo programado, em que tem todos os assuntos de matemática e de português, tá bom? Todos os assuntos de matemática e de português que vocês enfrentarão, nós iremos trilhar junto. Então é muito importante que vocês tenham guardado. Aí eu quero que você tenha uma dica. Essa aqui é a pasta portfólio. A pasta portfólio. Tudo que vocês a partir de hoje receber, comprem uma pasta dessa. Tá? A partir da próxima aula, já gravam, volte na frente. O conteúdo programado, vocês vão colocar na frente. Se vocês vão abrir a primeira folhinha, ó, é a dica. Tá? Vocês vão colocar na frente. Por quê? Vocês sabem que vão ter que enfrentar no final do ano, durante todo o percurso do curso. Então vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão fazer isso aqui. E eu quero ver na próxima aula. A partir de vocês, dessa maneira. Portfólio, né? Portfólios e todas as fichas aulas que vocês receberem, aí dividam português e matemática e vai colocando todas as fichas. Papelaria, livraria. Mas a gente tem que começar pelo primeiro e termina do outro. Não é que você vai começar, vamos começar juntos. E hoje a gente vai começar o primeiro tópico, tanto de português como de matemática. E para não ter mais delongas e não atrapalhar a palavra do nosso colega instrutor Farias, ele tem um pouco para falar e eu vou complementar as considerações finais junto com a professora Simone. Ele é um convidado nosso, tá? Gostaria que essa atenção de vocês, é um convidado nosso da abertura do curso. Vocês receberão outros palestrantes, tá? Mas o instrutor Farias eu conheci faz 12 anos, né? 12 anos, eu estava de serviço. Estava de serviço no colégio de Francisco de Paula, no Camaragibe. Estava estudando guerreiro. A minha dúvida chegava no tio Leandro. Exatamente. A gente estava lá e rolou aquela química e hoje estamos aqui com esse laço de amizade. Há 12 anos que eu conheci esse instrutor, que eu tenho essa consideração e respeito demais por você, viu? E eu pelo senhor. Ele sempre me ajudou aqui. Pode confiar, no tio Leandro, pode confiar certo. Eu hoje sou do que sou também, ele estava junto. Toda dúvida que eu tirei, matemática foi com ele. É isso. Então, Farias me ensinou também. Tá? Quando eu conheci Farias, ele me ensinou. E me ensina até hoje. Que vale a pena lutar. Que vale a pena viver. Tá? Independente dos problemas, independente das circunstâncias que vão aparecer em nossa vida, com ele, pela convivência, porque às vezes você vê é uma coisa e conviver um pouco. Eu convivo um pouco e você começa a ver os valores. Tá? E hoje o instrutor Farias vai deixar um pouco da história dele. Tá? É um jovem também. Tem 32 anos, 30 anos, um
sonhos e não parou de lutar por eles. Até hoje luta. Porque toda vez que eu converso com o Instituto Farias, são palavras sábias, palavras positivas, palavras para frente, palavras que dá ânimo. E hoje o tema que ele traz é disciplina e motivação. Ele vai fazer essa abertura e falar um pouco sobre isso. É com você, Farias. Eu gostaria de uma salva de palmas para ele. Bom dia. Bom dia. Ainda não ouvi direito. Bom dia. Excelente. Eu sou o instrutor Farias, muito conhecido como Capitão Farias. Eyes in the sky, gazing far. Seguinte, vou dar um resumo para vocês meio que trabalhar também a memória muscular. E assim, eu na idade de vocês, isso aqui que aconteceu comigo foi um acidente, não foi de nascença nem nada. Eu na idade de vocês, eu sempre tive o sonho de entrar na área militar, com influências que meu pai também foi militar, da reserva, ele é, meus tios também são militares da reserva, e eu fui seguindo adiante e chegou um tempo que eu entrei num preparatório militar para entrar no exército tranquilamente, já sabendo o que fazer lá dentro. Mas assim, antes eu pegava assim, a farda dos meus tios, do meu pai, e ficava meio que brincando dentro do terreno da minha avó, simulando como se fosse militar. Mas daí veio acontecer assim, por ironia do destino, aconteceu de eu sofrer um acidente. Fiquei um tempo tipo, meio tentando assimilar como foi que aconteceu isso comigo, tudinho, mas eu não parei. Botei na cabeça e disse, vou seguir adiante, vou permanecer sonhando e vou lutar pelo meu sonho. E isso que todo mundo tem que acontecer, tem que fazer. Eu saí, fui estudar, terminei os estudos, ainda cheguei a fazer a faculdade, não sei se eu disse assim, eu fiz a faculdade de mecatrônica, que é robótica e programação, cheguei a fazer. Estou pretendendo fazer outra faculdade agora, porque eu estava conversando com o professor, que ele até me deu sugestão, que eu estava dúvida em duas, mas ele me deu uma mente para fazer pedagogia, que seria importante. E outra, eu não desisti. Não é porque eu estou na cadeira de roda, parei as pernas, mas o sonho e a vontade de tentar crescer, não parei. E eu quero, assim, estar sempre acompanhando vocês. Eu quero ver o crescimento de vocês, eu quero ver vocês juntos, crescendo e seguindo adiante. E, inclusive, como ele falou, disciplina a gente tem todos os dias. Que é acordar, fazer nossos afazeres, estudar, mesmo que seja 25, 30 minutos, a gente fez a nossa parte de disciplina. E como eu falei anteriormente, uma das disciplinas básicas que é respeito, tanto para os nossos superiores como os nossos pais, acima de tudo. E não pense que você não consegue, mas você consegue. E não consigo da sua mente que vocês conseguem, vocês são capazes. Você pensa que pode acontecer de alguém estar querendo baixar a sua barra. Tranquilo. Isso aí faz como se fosse uma experiência de vida para vocês. Vocês mantêm isso aí e além disso aí vocês aumentam mais a sua positividade. Pensar positivo sempre. Nunca baixar a cabeça. Aí sempre que vê um amiguinho precisando de um apoio, vai lá e dá um apoio a ele, ajuda ele. Vamos juntos, vamos tentar, vamos conseguir. Porque tem aquela frase que fala, muitos querem, poucos tentam, alguns conseguem, mas vocês podem tentar. Vocês conseguem. Eu acredito na capacidade de cada um de vocês aqui. Como eu acreditei em mim. E a primeira coisa vocês primeiros têm que acreditar em vocês. Vocês primeiros que têm que tentar. Como é que vocês querem que alguém se inspire em vocês se vocês não estão tentando? Vocês primeiro têm que tentar e mostrar a todos que vocês são capazes, que vocês conseguem. E todos vão olhar assim, poxa, aquela menina ali, ela está tentando. Mas eu vou ajudar ela, eu estou vendo que ela está tentando, eu vou chegar junto e vou vencer junto com ela. É isso que, como ele falou, a gente é um corpo só. A gente está junto em todo tipo de situação. Aconteceu a situação, levanta a cabeça. Meio que na nossa vida, tudo na vida tem dificuldade. Tem. Não é fácil a gente viver, não é fácil. Mas a gente pode se adaptar. Existem adaptações na nossa vida. Independente de qualquer tipo de coisa. A gente se adapta a qualquer tipo de situação. Inclusive, eu tenho umas médicas que sempre conversam comigo e perguntam qual é a sua dificuldade. Aí eu digo, doutora, para ser sincero com a senhora, eu não vejo dificuldade nenhuma. Aí ela, por quê? Porque tudo que acontece na minha vida, eu me adapto.
eu tento me adaptar, independente de qual seja ela a dificuldade, qual seja ela a barreira. E digo a vocês, hoje aqui foi conquista, e vocês também podem conquistar. Não servi fisicamente, mas de alma e de corpo. Eu fui lá, batalhei, corri atrás, passei noites em claro, até cheguei a tirar serviço no quartel por noite como oficial do dia, botando o pessoal para fazer ordem unida, cantar o hino nacional, que é bastante importante. Que eu quero que, assim, resgatar o patriotismo de vocês jovens. E a primeira coisa sempre, agradecer a Deus, que todo dia que a gente acorda já é uma vitória. Já é uma vitória da gente acordar. E agradecer sempre a Deus e aos nossos pais. Pode acontecer de nossos pais dizer, tá de castigo, tá brigando com vocês aquilo ali. Lá no futuro vocês vão agradecer. Não é ruim. A gente que é criança, a gente tem que pensar, poxa, eu não estou gostando porque meu pai me deu uma dura, me deu uma bronca. Mas não, lá no futuro vocês vão agradecer essa dor. Hoje eu agradeço a meu pai e minha mãe por todas as broncas que eu levei, todos os castigos que eu levei. Hoje, graças a Deus, eu sou cidadão e eu creio que vocês também vão crescer cidadãos. E é tipo isso, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de mim, inclusive, vou deixar mais ainda a autoestima de vocês lá em cima. Fala um pouco aí depois, como foi que aconteceu o teu acidente, Sim. para coisar, Exato. fala um pouco. Vou contar agora, Em em resumo. Eu sempre, era um menino muito ativo, ajudava o papai e mamãe, ia para lá e para cá, estudava, não estava estudando. O que acontece? Eu andando de bicicleta, um certo dia minha mãe pediu, vamos ali resolver umas coisas comigo. E nisso eu tenho um amigo até hoje, feito ele, desde criança, do maternal até o ensino médio, a gente terminou de estudar junto. Eu tenho uma amizade muito grande com esse rapaz, que a gente é sempre considerado como irmão. E eu sempre saía com ele e às vezes dormia na casa dele. Um amigo meu, ele liberava também que meu sapato ficou lá. Minha mãe me chamou para eu sair, para resolver umas coisas com ela. Aí eu ia de bicicleta, estava até descalço, pedindo para buscar o sapato. Aí minha mãe chegou para mim. Por isso que eu disse que é importante a gente ouvir nossa mãe. Aí minha mãe chegou para mim, coloca o freio na bicicleta. Eu não andava com freio. E assim, não é certo. Mas sempre andava cautelosamente. Mas o que acontece? Minha mãe disse, vai na oficina antes, coloca esse freio e eu já estou fundo nele. Atendi o pedido da minha mãe. Segui, porque ela é minha superior, eu tenho que atender ela sempre. Fui à oficina, coloquei o freio. Fui diante à casa do meu amigo pegar meu sapato. Ele mora no meio da ladeira. Como eu coloquei o freio, eu acelerei um pouco mais a velocidade da bicicleta. Me confiei no freio. Aí eu fui, quando eu freiei. O cabo de aço que faz o freio funcionar, ele se partiu. Aí eu estava muito veloz, aí eu caí dentro de uma vala de esgoto. O que acontece? Para não cair lá dentro da vala de esgoto, eu saltei da bicicleta. Saltei e caí de cheio sentado no chão. É uma queda mais simples do mundo e a mais perigosa, porque a coluna sofre. Me levantei normalmente, peguei a bicicleta lá dentro da vala de esgoto, fui o meu amigo, peguei, e senti uma dor forte na hora, nas costas, mas depois tudo bem. Fui em casa, disse para minha mãe o que aconteceu, tá bem, tudo bem. Após 15 dias desse meu acidente, eu comecei a perder as forças da perna e senti dor forte na coluna que não estava não é essa que ninguém sabia. Cheguei para casa e nada de descobrir o que era. Cheguei, aí comecei a fazer alguns exames mais profundos. Aí acabou de eu ter que fazer uma cirurgia na coluna. Como teve lesão, algumas lesões na coluna, aí eu permaneci fazendo tratamento, mas ainda a minha cabeça, quando criança, ainda estava tentando assimilar o que foi esse ocorrido comigo. Porque a gente criança, a gente só pensa em brincar, se divertir, jogar bola, jogar videogame e estar brincando com os amigos. Aí minha cabeça ainda estava assimilando, mas chegou um tempo que eu pensei, poxa, não vou baixar a cabeça, vou tentar, vou correr atrás, vou ajudar outras pessoas, independente de qualquer coisa. E hoje em dia, muitas pessoas acreditam em mim. Por quê? Porque eu primeiro acreditei em mim. A primeira coisa que eu digo a vocês, acreditem em vocês mesmo. Que você pode, que você consegue, que você pode tentar. Vocês não são uma planta morta dentro de casa. Vocês podem tentar, podem correr atrás. E outra, terminando um pouco da minha história, foi isso. Eu sofri acidente, fiquei um pouco ainda tentando assimilar, mas depois eu corri atrás, terminei os estudos. Foi muito importante na minha vida. Como você superou tudo isso, essa barreira de assimilação? Passa um pouco para ele. Amigos que quiseram me ajudar, chegaram juntos,
vamos tentar, vamos ali, vamos aqui. Eu mesmo passei um tempo, às vezes, assim, como criança, eu estava um pouco com vergonha de sair de casa, mas aí chegou a família, chegou amigos de verdade, chegou tios, irmãos, e chegou junto, vamos tentar, vamos ali, vamos aqui, e fui superando essa quando eu ia para a escola, eu só saía da sala de aula quando eu ia para casa, eu não saía no intervalo. Aí foi uns amigos lá que chegou junto para mim, vamos ali lá fora, eu não queria sair, com vergonha um pouco, mas depois é assim, pô, velho, se o pessoal está acreditando em mim, está querendo estar junto comigo, querendo que eu saia junto com eles para o parque da escola, eu vou fazer isso, nem que seja pelo menos uma vez. Mas essa primeira vez que eu fui para sair da sala de aula, foi de todas que eu saí, porque eu vi que todo mundo acreditava na minha capacidade, independente de uma cadeira de roda não. É como eu sempre digo, a mente que faz o corpo, não é o corpo que faz a mente. A nossa mente é uma das melhores armas da nossa vida. É a gente trabalhar ela da melhor forma possível. E outra, vou dizer a vocês, muita gente olha assim, olhando de fora, como ele disse, olhando de longe, não conhece o que eu vivo, só convivendo não conhece, mas o que acontece? Hoje eu malho, hoje eu pratico artes marciais, eu treino jiu-jitsu e Muay Thai adaptado, eu me adapto à situação que acontece comigo. Eu me adapto a qualquer situação. Eu estou hoje treinando Muay Thai adaptado. E surgiu a oportunidade de eu competir contra outro cadeirante. E ele também não desistiu. Como eu não desisti. Eu sempre segui adiante. E vocês também podem. E a arte marcial é muito boa porque assim, cresce muita mente em disciplina, em respeito em qualquer tipo de situação. Seja ela qual for. É o que eu sempre digo. Tira o não consigo da sua mente. E vocês conseguem nunca abaixar a cabeça. Uma dúvida? É no ringue mesmo, ele fica na cadeira. Ele fica de frente para mim, com outra cadeira, um de frente para o outro, e a gente treina, tipo, luta, dando tipo, trocando soco um com o outro, como uma luta normal, é esporte, não é uma luta de brigar, porque assim, se você aprende uma arte marcial, não é para estar brigando na fora da rua. Primeiramente a gente aprende a disciplina lá dentro, que não é para estar usando golpe no meio da rua, é um esporte que hoje em dia eu sigo. Para a defesa pessoal, exatamente. Para a defesa pessoal. E é o que eu sempre digo. É sempre bom para vocês também, se vocês quiserem um dia tentar uma arte marcial, eu recomendo, é muito bom. Vou perguntar. Muay Thai, você consegue. Basta você tentar ir em alguma academia que você quer, chama seu pai, sua mãe, meu pai, eu quero aprender arte marcial. Tranquilo. Você queria que eu fizesse esporte, mas nunca. Não tem algum esporte, luta, alguma coisa assim, mas eu vou fazer isso. Sim, vai conseguir, você consegue. Alô, Ricardo. Faça, você consegue. Eu acredito que você é capaz. Tente. Não hesite não. Tente. Vá adiante. Esse é um pouco da história, um pouco, né? Do instrutor Farias, do meu amigo Farias e também eu chamei de Capitão Farias. Porque esse homem tem muita força, tem muita história, muitos sonhos ainda e muitas conquistas. Então é um pouco da história de superação e como ele adquiriu essa disciplina. E essa disciplina, também deixo ressaltar as palavras do colega, é diária, é uma conquista diária. Então, às vezes, eu quero ser militar, eu quero ser um professor, eu quero ser médico, engenheiro. Ok, isso é bom porque você já afrontaram, você já tem um motivo. Tá? Deixa bem claro, você já tem um motivo que vocês vão agir. Por isso essa palavra, motivação. Então você já tem uma meta, você já tem um foco. Aí o nosso foco hoje, a nossa realidade é as provas
colégio de aplicação e colégio militar. Nós já temos o foco. O caminho são 6 meses. O caminho são 6 meses. Diário. Então a conquista é diária. É o hábito, como ele cria essa disciplina para lutar, para estudar. Porque eu conversei até com ele hoje. Você não é militar de ofício, mas é militar de espírito. Porque tem muitas coisas que são militares, mas não são. É só status. Mas ele adquiriu um espírito militar, um corpo militar e a mente militar. Então é uma coisa por pouco, o homem e a mente. Às vezes tem pessoas que vivem de ilusão e de status. E hoje é o que mais tem. A gente tem que viver a realidade, verdade? Realidade. A realidade não estava bem. E um passo gradativo, um passo de cada vez. Então, vamos lutar por essas conquistas diárias. Quais são as nossas conquistas hoje? Vocês já tiveram, né? Tá? Inclusive, até recomendo esse livro. Arrume a sua cama. Arrume a sua cama. De William McCriver. E até a primeira página dele, o primeiro capítulo, ele fala assim, bem rapidinho. Se você quer ganhar o mundo, comece arrumando a sua cama. Vou repetir. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Essa é a primeira conquista diária que você já tiver. É o primeiro a fazer quando a gente acorda. Exatamente. A primeira disciplina. É a primeira disciplina que temos ao acordar. Como eu falei, que é os nossos afazeres que temos ao acordar. Então vamos adquirir essa disciplina que o nosso guerreiro adquiriu. Ao acordar e saber, quando for dormir, se planeje. Porque a idade de vocês está a idade maravilhosa. Para brincar mesmo. É a idade de brincar. Idade de brincar, ser feliz e já adquirir entendimento que vocês querem para o futuro. Já pense desde agora o que vocês querem para o futuro. Não deixe para amanhã não. Agora é através de experiências, os professores, em casa, às vezes você já tem exemplos dentro de casa, com certeza, exemplos dentro de casa. Sigam bons exemplos. Tá? Sigam bons exemplos, porque quando você chegar à idade dos 18 anos, você já está um passo à frente para a vida. Um passo à frente para a vida. Porque hoje tem de desilusão, de ilusão e doenças da mente é muito grande. Muito grande, diante de todas essas informações. Muitas informações, mas má formações. Falta de direcionamento. E esse é o nosso desafio, junto com a professora Simone e, inclusive, com o nosso instrutor Faria. Eu tenho uma situação para você, eu não revelei. Você vai ser o coordenador do projeto por 5 anos fora. Uma salva de palmas para ele. Soma de esforços. É a soma de esforços. É a lei do esforço. E vocês também, perante os pais de vocês, se ajudem. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Inclusive, eu tive um grupo de estudo há 10 anos atrás, estudando. Ninguém era melhor do que ninguém. Ambos se ajudando. Um era bom na matemática, um era bom no português, outro é bom na história. E assim, se ajudem. Compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, faz parte, porque é o princípio da identidade. Eu aprendo contigo e ele aprende comigo. É o espelho agora, se espalhar em boas pessoas, se junta com boas pessoas. Boas pessoas. Fique atento, se juntar com boas pessoas. Quando eu conversei com você essa semana, e eu tenho um amigo, a família dele é toda evangélica. Eu conheci ele na academia, e o pai dele, inclusive, hoje em dia é major do bombeiro militar. Eu não sabia até tanto, mas sempre ajudando ele dentro da academia. Ele chegou lá, tipo, sem saber o que fazer. Eu vi, percebi, chamei ele junto, vem cá, vem comigo, eu te ajudo, vou te ajudar. Hoje em dia, o camarada só falta me botar no braço. Por quê? Eu ajudei ele sem ver, sem algo em troca, porque eu quis ajudar por amor, de coração. Eu fui lá, ajudei ele, hoje em dia, me levou na casa dele, almocei na casa dele, e olha que nem todo mundo faz esse tipo de coisa. E um áudio que eu ouvi, que eu fiquei muito orgulhoso, que o pai dele mandou para ele mandou para mim. Meu filho,
É com essas pessoas que eu quero que você se junte, independente de quem seja ela, de qual seja a religião dela, mas eu quero que você se junte com pessoas assim, que lhe bota para cima, lhe ajuda, lhe levanta, não deixa você cair. Que eu sempre ajudei ele, independente de qualquer coisa, sempre ajudei ele lá dentro da academia. Quando ninguém acreditava nele, eu acreditei. Hoje em dia ele venceu, hoje ele faz direito, ele é um dos que sempre participa com ele em algumas aulas, aquele rapaz. Isso, os simulados. Hoje em dia ele venceu, está vencendo, e eu tenho muito orgulho de ter participado e ajudado ele. Ele sempre, quando eu chego com ele, que ele vai lá me buscar, lá em casa, para sair com ele, ele sempre fala aqui, ó, meu professor, aqui me ajudou muito, aqui é meu professor. Aí eu falei, nada, cara, tamo junto, pô. A gente tá junto em qualquer tipo de situação, qualquer tipo de coisa, a gente vai estar caminhando junto. Eu quero você junto comigo na mesma altura. Eu não quero baixar você e nem nada. Ninguém é melhor que ninguém, eu não sou melhor que você, nem você que eu. A gente tem que estar junto sempre. E eu vou estar sempre com você, lhe ajudando em qualquer trajetória que você precisar, eu vou estar junto. Tanto moralmente, tanto psicologicamente. Independe de graduação, né? Independente de graduação. Vocês são alunos, mas também são professores. Mas que nós sejamos mais alunos, inclusive nós professores. Como eu sempre digo, eu sou um eterno aprendiz. Seremos eternos aprendizes. Então, ó, ouvir mais, aprender mais, compartilhar aquilo que é correto. Porque hoje está compartilhando muitas coisas ruins, muitas coisas falsas. Então, nós temos essa missão de direcionar. Quando eu morava lá em Pirapiri, teve um menino que estava precisando de ajuda e ajudando. Eu não ia, porque ninguém era ninguém. Exatamente. Quando eu tive um problema na coisa, eu Olha, e Mas Farias, Parabéns. muito bem. E que o Farias disse uma coisa muito importante, sem querer nada em troca. Tá certo? Sem querer. Quando você pensar em ajudar, em auxiliar uma pessoa que está atrapalhada em alguma atividade, ou de uma lição para a vida mesmo, sem querer nada em troca. Não façam nada esperando um retorno. Tá certo? Nós temos uma pessoa que nos dá o retorno, que é o Senhor. Ele vai nos dar o retorno eterno, sempre. E, gente, ninguém é melhor do que ninguém. Leve isso para a vida. Tá certo? Não se achem, mas é porque eu sei mais do que fulano, então eu sou sempre a melhor, the best. Não. Nós somos iguais, tá certo? Nós podemos. O professor deixou isso bem claro aqui. Vocês são capazes. Então nós temos a capacidade de nos igualar, de sermos também melhor, um ajudando. A dinâmica já vai ser outra. Tá? é praticamente a mesma coisa. Exato. Então, levanta a mão, com licença. Vamos botar esse prato para a gente ganhar tempo. Tá? Tempo é ouro. Então, seja bem-vindo ao projeto Quinto Ano Forte, hoje como coordenador, porque é assim. Foi com o senhor, eu conversei com o Simone, hoje estou revelando isso para você. Tá? E você aceita? Aceita. Que bom. Agradeço a confiança. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, sempre que pudermos, estaremos aqui todos os sábados para a gente estar coordenando aí o nosso projeto, tá bom? E quer dar suas considerações finais? Algumas dúvidas que vocês tenham a me perguntar? Pergunta, Isabela. Se nós perguntamos, Não? Tem algo para falar? Alguém quer deixar uma mensagem? Quer que gostou das palavras do nosso instrutor? Que bom. Isso é importante, tá? eu também quero. Então, uma boa pergunta. Vamos cada um aqui falar, vou Cada perguntar. um vai perguntar Os seus sonhos, suas metas, se já tem, se pode falar. E vai passar um por um, lá e a Vitória. Aí assim você também vai conhecendo o nome de cada um. Lá e a Vitória. Quando eu vi uma habilidade grande, eu disse, hoje eu queria ser habilidade, eu vou sair fazendo isso, Deixa eu te perguntar.
espera do curso, tá, no final do ano, e se já tem um sonho de carreira profissional. Lá é a Vitória. Sonho de ser veterinário. O que espera do curso? Aprendizado. Tudo bem. Quantos anos lá na Vitória? 9 anos. 9 anos. Já tem uma palavra importante, você já tem a mente já trabalhada nisso. Continue assim. Permaneça. Não baixe a cabeça. Foque. Tente. Consiga. Vai e vença. Mari Vitória. Idade, né? Vitória Mari. Sua idade, o que você espera do curso e se já tem algo assim para o futuro, tá? Eventualmente. Tá vendo, Maria? Luan Edmilson, idade, diga aí para o nosso instrutor, coordenador, idade, e o que é que você espera do curso, o que é que você para o futuro. Médico cirurgião. Muito bem. Vai e vença. Você consegue. Depende de você. Adélio, olha para os tios, diga aí. Idade, o que é que você espera do curso e para o futuro. Muito bem. Quer passar agora de aplicação e quer ser militar? Já tem exemplo do pai. Muito bem. Siga em frente. Trabalhar com ele, ajudar ele nas coisas. Sei como você se Você consegue. Depende de você. Vai e vença. Tente. Não existe. Você consegue. Ricardo. Quer ser, né? Você queria não, você quer ser policial. Vai ser É isso? policial. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Consegue. E aí, instrutor Faria? Eu acredito que ele é capaz. Vamos lá, Luiz. Todo policial, Faria. Todo policial. Muito bom. Muito bem. Isabela. Você consegue. Você vai realizar. Depende de você. Muito bom. Parabéns. Nosso lá, aluno Cauã Henrique. Diga aí o que é que você espera do curso, sua idade. Diga. 9 anos, Policial. policial Muito mesmo. bom. Excelente. Muito bem. Eu estou bem de aluno. Já tem um pelotão, Rubens. Olha, eu estou bem de aluno. Muito bom. Pablo. Você? Do BOP. O golpe. O Bob vai ser policial também. Policial também. Muito bom. Já tem uma pelotão aqui, ela vai tomar uma pelotão. Vamos lá. Por favor. Muito bem. E aí, tá? Médica do Exército, na terceira. Mas não é essa? Ana Beatriz. Soma aí, tudo ali. Muito bem. E aí? É sino? Com certeza. E consegue. Oi? Muito bem. Muito bem. Então assim, estamos aqui uma turma recheada. Alguma emergência? Deixa aí, beleza. Encosta o portão lá embaixo, por favor. Obrigado. Tranquilo. Então aí, estamos uma turma recheada de sonhos. E o desafio é grande. Então você já tem, ó, o foco. Já tem o foco. Já tem o foco. Isso é importante. E como o meu guerreiro falou, a regra da vida é o não. Ou não. A regra da vida é o não. Sim é exceção. Tá? Mas aí como o exemplo, a palavra do nosso instrutor é lutar, é não perder aquele foco. O não a gente já tem. E as Mas a gente pequenas conquistar o sim. conquistar o sim. Então essas pequenas vitórias diárias, que hoje já vamos
conquistar mais vitória diária. Ok, aluno? Quem está disposto a esse sim? Quem está E aí, disposto levanta essa mão. a correr atrás do sim? Eu já levo tudo. Muito bem, olha. Eu vou assinar uma de palma para você. A caminhada não é fácil. Não é fácil. Pega uma para outra, chegaram. Uns chegaram um pouco atrás, talvez por pela falta de informação, mas agora a informação já vai ser repassada. 8 horas da manhã. Hoje vai ser eleito o chefe de turma, tá? O que é chefe de turma? Você já sabe, aqui no Radiário já trabalha dessa maneira, também acredito que não pretende ver isso também. O chefe de turma é o representante de turma, tá? De sala, e todo sábado vai ter um, hoje já vai ter um. Aí a indicação vai ser sua. Você vai indicar um outro chefe de turma, tá? E vai perdurar hoje e a próxima semana, tá? São 2 semanas o chefe de turma. O que é que o chefe de turma vai fazer? Antes de ir para a sala, vai vir para cá, 8 horas da manhã, tá? Em pezinho mesmo, ele vai fazer a conferência, ver se algum aluno faltou, fazer a ata de presença, ok? E as informações iniciais de sala, tá bom? Aí o chefe de turma em fila leva o aluno para a sala de aula. E 8h10 começa a aula com a tia Simone. Tá? 8h10, aula em português, então é importante chegar de 8 horas. 10 para as 2, chegue, tá? Guarda a bolsinha, não tem problema, pode guardar a bolsa e vem para cá. E aqui de forma organizada. 10 horas, às 10h15 é o intervalo de vocês. 15 minutos. Traga um lanche. Traga um lanche, um biscoitinho, uma pipoca, um salada, importante. Água que a gente tem, suco, que vocês desejarem. Traga um lanchezinho e depois vem a aula de matemática comigo. Até meio-dia. Ok? Fardamento. Ponto 5. Para fardamento, tá? Então, a partir se organize. Por enquanto, é se organizar, não é a obrigação. Se organize. Você vai ter um meio. Não tem que chegar no carro da gente. Mas, dentro das possibilidades, já venha de calça. Tá? A não ser questão religiosa, não pode vir de saia. Não tem problema. Estou feito Vitória Mário. Questão religiosa, não tem problema, a gente passa sadinho, não tem problema não. A gente vai respeitar com certeza. Tá? E camisa, se possível, branca. Tá? Depende do desenho, mas se puder ver camisa branca ou farda, se tiver a farda labial, usar uma que quiser falar também mesmo. Tá? E tem. Tem, tá? Tá vendo? Não, tem. Preto, azul, qualquer um mini tem. A sandália não. Então já fica as orientações. Já para o próximo sábado a gente já ir corrigindo. Por enquanto a gente vai ir corrigindo, tá? E fica proibido o uso de chinelo e o uso de shortinho jeans, saia jeans, short jeans, tá? Isso aí fica saia jeans, short, não tem uma menina aqui de short não, ok? E pronto, é isso. Já foi tocado tudo, palavra de direção, palavra de iniciar. Porque Simone, algumas considerações finais, professor? Gente, só reforçar, né? Quando nós estamos em sala, eu já deixo isso bem claro nas minhas aulas, pergunta. Quando o aluno tem a oportunidade de vir para a escola, de ter todo o seu aprendizado ali diário, ele eu não vou usar o termo obrigado, mas para que ele saia realizado daquela aula, ele precisa tirar. Pronto, é com você. Escolher o representante de turma do projeto Quinto Ano Forte. Certo. Certo. O que você determinar, vamos respeitar. Diga aí, quem é o chefe de turma? Isabela, Maria Isabela. Então se levanta aí, Maria Isabela. Uma salva de palmas para Maria Isabela. O que é que você aconselha aí como é chefe de turma? Para chegar aqui na frente, vai revisar quem chegou e quem não chegou. Fez a revisão, todo mundo certinho. E sempre que chegar um professor superior na sala, todo mundo se levanta, espera o professor entrar, cumprimentar, quando ele sentou, todo mundo senta. Ele vai fazer sempre essa representação, vai ser assim, ó. Tá certo? Ok, instrutor, feita aí a escolha a primeira representante, mulher, importante, né? As mulheres estão aí já inseridas, buscando a área militar. É assim, mulheres, independente de gênero, todos são possíveis.
independente de cor, raça, sexo, não tem isso, porque acima de todos nós podemos, todos nós somos iguais. Agora a escolha é de cada um. E estamos aqui para direcionar a escolha de vocês. Ok, alunos? Parabéns, pode sentar. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?